Fala, Fenômeno Azul! Salve, salve! Estamos de volta após esse Natal, porém hoje já é sexta-feira, né? Sextou, dia 26 de dezembro, faltando aí uma semana para o Remo apresentar o seu pacotão de reforços. Enquanto o pacotão de reforços não chega, o Remo anunciou um jogador ainda há pouco, chamado Zé Ricardo. Vamos deixar a ficha técnica dele aqui, né? A sua passagem, o seu perfil, que eu fui pesquisar na internet, e logicamente depois deixar a nossa humilde opinião acerca desta contratação do Clube do Remo. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, compartilhar o vídeo, é muito importante. Lembrando que o Tudo Nosso na dele está praticamente todos os dias aqui com vocês, tá? A gente vai primeiramente, né, falar aqui dos nossos patrocinadores. Primeiramente o Asaf TV, tá? O Asaf TV é a TV mais completa que você pode ter aí na sua casa. Todos os canais liberados, com filmes, jogos, séries, programação completa, né, Netflix, inclusive todos os jogos do Clube do Remo vão passar na Asaf TV. Então não deixa para depois. Assina logo o Asaf TV no 16 99984 9414, 16 99984 9414, porque a Asaf TV vai te dar a oportunidade de tu ver todos os jogos do Clube do Remo. A Vale Engenharia também está conosco. A Vale Engenharia, a maior e melhor empresa de engenharia do estado do Pará. No DDD 91 980 60 1011, 91 980 60 1011, tu pode falar com o Wagner e transformar o teu sonho em pura realidade com a Vale Engenharia, nos 4 cantos do estado do Pará e servindo a sua clientela com preços justos, né, e qualidade insuperável, tá? Lembrando também, quem quiser fechar patrocínio com o canal, é só me chamar no 91 98507 5560 ou arroba tnd.cr33. Temos o plano diamante, tá? Temos o plano ouro e temos também o plano prata. Você vai escolher um dos 3 planos e fechar um patrocínio com a gente aí da melhor qualidade. Voltando para cá comigo, vamos apresentar aí a ficha técnica do jogador Zé Ricardo. Uma contratação que o Remo já postou no seu perfil oficial, ou seja, nas redes sociais do clube. Então, o jogador está contratado pelo Clube Azulino, tá? Daí, o jogador, né, Zé Ricardo, ele é meio campo, volante, tá? É um segundo volante, joga também de primeiro volante, tem 26 anos, né? Nasceu no dia 3 de fevereiro de 99, tá? 3 de fevereiro de 99, do Rio de Janeiro, né? Capital. E é um jogador que faz primeiro e segundo volante, tá? José Ricardo Araújo Fernandes, né, apelidado aí por Zé Ricardo. Tem como títulos aí mais importante a Supercopa do Japão, já jogou com Paulo Henrique Ganso, Felipe Bastos, Neném, Guilherme, Ayrton, Pedro, Jusilei, Celcinho, né, entre outros jogadores aí. Ele teve a oportunidade de jogar. Ele é base do Fluminense, tá? Onde o próprio Braz tem muita ligação ali com o pessoal do Fluminense, apesar do Braz todo mundo saber que foi do Flamengo. Através do Fluminense, ano passado, o Remo conseguiu trazer, né, o volante Freitas também, que não teve muitas oportunidades, e o zagueiro Kaique, né? Inclusive, o zagueiro Kaique pintou no Novo Horizontino, né? Aliás, no Mirassol, perdão, pintou no Mirassol, deu um pulo na carreira assim impressionante, né? Vamos falar daqui a pouco mais do Kaique. Mas falando ainda do Zé Ricardo, base do Fluminense, conseguiu, né, se profissionalizar em 2018, 2019 ganhou 2 chances, e aí foi emprestado para o Boa Vista, para disputar o Campeonato Carioca, Londrina, né, 2021 Boa Vista, e conseguiu ali se consolidar de forma positiva no futebol, apenas em 2022 na Tombense, né, com 43 jogos, 2 gols e 3 assistências. Foi emprestado para o Goiás, né, onde jogou 38 partidas naquela Série B, fez um gol, deu uma assistência, né, teve bastante jogos ali pelo Goiás em 2023, voltou a Tombense, e aí foi tentar o futebol japonês. Jogou no Kawasaki Frontale 14 partidas e estava por último no Shonan Bellmare, né, emprestado pelo Kawasaki Frontale, onde teve apenas 10 jogos esse ano, na temporada 2025. E aí o Remo foi lá, contratou o jogador que tem 1,80 m, 72 quilos. O jogador está contratado pelo clube do Remo. A gente vai voltar agora para cá, né, para a gente poder analisar mais um pouco o Zé Ricardo. Eu dei uma olhada em alguns vídeos do Zé Ricardo, funções,
o que ele pode dizer em campo, e lógico que vai ficar melhor numa live, né? Eu colocar aquela famosa mesa tática e poder deixar aqui para vocês tudo bonitinho, tá? Mas enquanto não tem essa live, no vídeo aqui eu vou falar o seguinte: ele é um primeiro barra segundo volante. É um jogador que não pisa muito na área adversária, tá? É um jogador que faz mais um terceiro homem de zaga. Alguém lembra aqui, vocês podem deixar nos comentários, quando contrataram o Carlos Osório, que eu falei, né, como é que ele gosta do time dele jogar, num 4-2-3-1, e jogar também no 3-4-3, 3-5-2, e sempre atacando com 6, 7 jogadores e um jogador pisando na sua própria área, não é na área adversária, tá? Pisando na sua própria área, ficando entre os zagueiros, servindo como líbero. O Zé Ricardo, mais ou menos, faz essa função. Um jogador que recua, os dois zagueiros abrem e ele entra no meio dos dois zagueiros, fazendo uma função tática defensiva. É um jogador que tem de regular para um bom passe, curto, mas tem um passe longo, até com mais qualidade do que o próprio passe curto, que é mais difícil, né? Normalmente o passe curto você tem mais probabilidade de acertar. Ele já tem até um regular para bom passe curto, mas a qualidade dele ali na frente da zaga é um passe longo, né? Um passe mais à distância, um passe mais vertical, pode-se dizer assim. Infelizmente, o jogador não fez boas partidas lá no Japão, e aí vem vários fatores. Foi falta de adaptação, contundida de não estar porque estava ali no banco de reservas, em algumas partidas que eu pude observar, ou falta de qualidade técnica, que é o que mais me preocupa. Tá? Vou ser bem sincero, não conhecia o jogador, fez bastante partidas no Goiás, a torcida do Goiás até gosta dele, né? Fez algumas partidas ali pelo Tombense, mas vou ser bem sincero, desconhecia o jogador e os números dele nos últimos 2 anos são preocupantes. Foi emprestado de um time para o Japão, para outro time do Japão, e mesmo assim não foi aproveitado num time que estava na zona de rebaixamento no campeonato japonês, onde tem muito jogador ruim, né? E a única coisa que pode salvar essa análise aqui é falta de adaptação. Às vezes o jogador é até bom, mas não se adapta ao futebol, é um outro modelo de jogo, é uma outra cultura, né? Uma outra comida, um outro clima. Se for isso aí, tranquilo, tá? Mas por eu não conhecer o jogador e vim conhecer ele apenas pela pesquisa que eu fiz agora, é uma contratação que me deixa com as duas pulgas, né, atrás da orelha, né? Nenhuma pulga, são duas pulgas atrás da orelha, das orelhas. E é uma contratação para mim, não faria, tá? Uma contratação que não faria. Ah, Thelma vai jogar o Paraense Copa Verde, tá? Mas o Paraense Copa Verde vai terminar antes de maio. E aí ele vai ficar comendo e dormindo até dezembro do Baenão. Me parece uma contratação bandeja. O que é contratação bandeja, Théo, no futebol? É aquela contratação que o empresário te empurra, o jogador, tu acaba contratando para este mesmo empresário te colocar um jogador de mais qualidade técnica, um jogador top da prateleira dele. Me parece uma contratação bandeja. Eu não vejo justificativa para isso. Se for para jogar Paraense e Copa Verde, tem um ano de contrato, a justificativa vai para água abaixo. É... Jogador, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para vocês porque eu não contrataria. Pelo que eu vi ele jogar nos vídeos e o Pavani, mesmo o Pavani não fazendo tanto essa função de primeiro volante, ser um cara que pisa mais na área, que chuta de fora da área, mas é propriamente um volante e às vezes transforma no meia, o Pavani tem mais qualidade técnica do que o próprio Zé Ricardo, tá? Por exemplo, o Caio Vinícius, pronto. O melhor exemplo é o Caio Vinícius. Acho que eu peguei o Pavani uma comparativa até um pouco errada. Mas, e não vou editar o vídeo. Mas o Caio Vinícius. O Caio Vinícius é mais jogador que o Zé Ricardo. Fazendo uma função de marcação, ficando entre os homens da zaga. E o Caio Vinícius ainda tem a qualidade de pisar na área e fazer gols. Então, para contratar alguém que é inferior ao que nós já temos aqui, eu não contrataria. Mesmo que seja para jogar Campeonato Paraense e Copa Verde, que não justifica porque é um ano de contrato e ele vai ficar aí no elenco azulino, tá? Então não vai ganhar o selo tudo nacional deles. Vou torcer muito para ele dar certo, vou torcer muito para ele calar a boca, né? A minha boca, né? Porque vai ter gente que vai gostar, aqueles famosos que dizem: deixa o cara jogar, deixa o cara estrear, porque o fulano deu certo, tá? Tu me cita o fulano, mas se passaram 10 ciclanos que não deram certo, porque o futebol, quando você contrata errado, a probabilidade de dar errado é muito maior, a probabilidade de dar certo é muito pequena, e nossas análises são feitas através disso,
Sem negócio, bora deixar o cara jogar. Pra falar depois, meu amigo, chutar cachorro morto é muito fácil. A gente analisa antes. Não gostei da contratação, não vai ganhar o selo tudo nacional deles, mas vamos torcer sim para ele dar certo, porque vestiu o manto azulino, só resta a gente torcer. Mas para um executivo que foi na televisão dizer que não é para cobrar resultados, aliás, não é para cobrar novidade, é cobrar resultados, está cobrando já o resultado da contratação que foi feita para mim sem justificativa nenhuma, a não ser que ele não tenha se adaptado ao futebol japonês. E o segundo critério para mim, o jogador bandeja, né? Que vem de bandeja para outro jogador poder vir de melhor qualidade do mesmo empresário. Vamos ver se pintar algum jogador do mesmo empresário ou do Fluminense aqui no Remo, possa ser que seja essa a justificativa, tá bom? Não ganhe o resultado nacional deles, mas vamos torcer para dar certo. Valeu, galera. Um abraço. Fique com Deus. À noite a gente volta com mais vídeo. Voltando com tudo. Passou o Natal, sexta, sábado, domingo. Vamos fazer live, segunda, terça. E a gente para no ano novo, normal, e voltamos com tudo depois do ano novo, até porque vai ter uma carrada de contratações que serão anunciadas pelo Clube do Remo. Inclusive, hoje ou amanhã podem anunciar mais jogadores ainda. Foi o que me falaram. Valeu, galera. Um abraço.